uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Ele foi um grande herói das Escrituras Sagradas e um grande homem de fé, com uma das histórias mais marcantes e conhecidas de toda a Bíblia. Noé viveu há milhares de anos atrás e foi o grande escolhido por Deus para construir a Arca da Salvação, a famosa Arca de Noé, para salvar a si próprio e também um grande e vasto número de animais ordenados por Deus, de todos os mais variados e diferentes tipos e espécies, de uma que talvez pode ter sido a maior catástrofe natural que a humanidade já viu desde a sua criação, o grande dilúvio, que veio para lavar e destruir toda a vida que existia na Terra. Nesse vídeo, vamos a fundo na intrigante história de Noé e do temido e destruidor grande dilúvio. Agora, vamos analisar. A história de Noé é uma história completamente verídica, contada na Bíblia, no livro de Gênesis, que fala sobre o início da criação e da vida na terra. Segundo a Bíblia, em Gênesis 6, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra, alguns anjos que desobedeceram a Deus tomaram para si mulheres humanas e inclusive tiveram filhos com elas. A Bíblia não afirma com exatidão, mas dá a entender que talvez por causa da influência desses anjos, ou talvez por outros motivos, a humanidade começou a se corromper e a maldade se espalhou completamente sobre a terra e tomou conta dos seus habitantes. Foi então que, segundo as Escrituras, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade por causa do estado corrompido em que ela estava. Mas no meio de tanta maldade, violência e corrupção estava Noé, que segundo a Bíblia era um descendente de Adão e era um grande homem de fé e justo que andava com Deus e não havia se corrompido. Certo dia, o próprio Deus, o Criador, falou com Noé que iria destruir toda a humanidade e toda a vida na terra, e então disse: Faze para ti uma arca de madeira de golfé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus então diz a Noé que mandaria um grande dilúvio sobre a terra para destruir toda a vida, mas salvaria ele e a sua família que entrasse na arca, e também os animais que fossem com eles. Noé, que era um homem de fé, não hesitou e obedeceu a Deus, e levou muito tempo construindo a arca, seguindo todas as instruções e medidas que o próprio Deus havia lhe dado. A arca foi construída com madeira, contendo 3 andares, como Deus ordenou. Noé também usou betume, uma espécie de substância negra usada até hoje como asfalto, tanto por fora quanto por dentro da arca,
possivelmente para impermeabilizar a madeira e torná-la mais resistente à água. Segundo a Bíblia, nos dias antes do dilúvio, enquanto a arca era construída, o povo estava distraído realizando suas atividades corriqueiras, mas Noé e a sua família continuaram fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Muito tempo depois, a arca de Noé finalmente ficou pronta, e Noé, que agora tinha 600 anos, recebeu a ordem de Deus para que entrasse, junto com a sua família, na arca da salvação. E assim, de uma forma impressionante, graças ao grande poder de Deus, o Criador de todas as coisas, também entraram os inúmeros animais dos mais variados tipos e espécies, que segundo a Bíblia eram 2, um macho e uma fêmea de cada tipo. E dos animais considerados puros eram 7 casais de cada tipo. E assim, de 2 em 2, entraram todos na arca, aonde finalmente foram acomodados em seus devidos lugares. Então, segundo a Bíblia, a porta da arca foi selada pelo próprio Deus, e então veio sobre a terra o temido e destruidor grande dilúvio, a maior e mais terrível catástrofe mundial que a humanidade já viu, matando toda a humanidade e os animais que tinham ficado fora da arca, em um mundo que estava totalmente corrompido e cheio de violência e maldade aos olhos de Deus. Em Gênesis 7:23 diz: Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Segundo as Escrituras, choveu por 40 dias e 40 noites, e as águas do abismo foram liberadas sobre a terra, cobrindo inclusive as altas montanhas pelo mundo todo. Enquanto o mundo era completamente lavado pelas águas do dilúvio, Noé, que era um homem justo e obediente a Deus, estava são e salvo junto com a sua família e os animais escolhidos dentro da arca, que, diferente de um navio, não tinha mecanismo de direção e vagou sobre as águas conforme a vontade de Deus. Apesar do grande dilúvio ter durado 40 dias, as águas continuaram sobre a terra por 150 dias, e no fim desse tempo as águas minguaram, e a arca finalmente repousou sobre o monte Ararat, a mais alta montanha que está localizada na região da Turquia. Em algum momento, Noé finalmente recebeu a ordem de Deus para que saísse da arca com a sua família e os animais que estavam com ele, com a ordem de se multiplicar e repovoar a terra que agora estava novamente seca. Noé, agora em terra firme, ofereceu holocausto a Deus, tirando dos animais considerados puros,
E Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade e animais, dizendo que nunca mais destruiria a vida na terra com outro dilúvio. E como um símbolo dessa bela aliança, deixaria um sinal que vemos até hoje nos céus: o arco-íris, símbolo da aliança entre Deus e toda a vida que existe na terra. Hoje em dia, o mundo está cada vez pior, um mundo cada vez mais corrompido, cheio de violência, promiscuidade e completa maldade. E em breve, assim como nos dias de Noé, Deus mandará repentina destruição. Em Mateus 24, 37 e 39 diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje, a nossa arca da salvação é Jesus Cristo, e só através dele, o aceitando como o único Salvador de nossas vidas e praticando o que ele ensinou, seremos salvos. Então, corra e entre já na arca, que é Jesus, e seja salvo da destruição, assim como Noé também foi. E então, Noé viveu em um tempo de pura maldade e corrupção, assim como nós também vivemos hoje. Mas no meio de tudo isso, Noé foi um homem justo que obedecia a Deus, e por isso Deus o salvou do grande dilúvio que destruiu toda a humanidade e lavou a terra e toda a vida que havia nela. Mas e você? O que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.